Eles entravam em transe, gritavam como animais e atacavam sem medo da morte. Guerreiros vestidos com peles de ursos que avançavam ignorando ferimentos, lanças e espadas. Muitos juravam que estavam possuídos, outros achavam que eram apenas loucos. Mas quem eram esses homens? Os lendários Berserkers. Seriam eles uma criação da imaginação nórdica ou uma tropa real que espalhou terror pela Europa? Hoje, no Espada na História, você vai descobrir a verdade por trás de um dos guerreiros mais temidos da Era Viking. Os Berserkers surgiram no coração da Era Viking entre os séculos 8 e 11, um período marcado por saques, explorações e guerras constantes no norte da Europa. Enquanto os povos escandinavos navegavam pelos mares em busca de riqueza e glória, uma figura se destacava no campo de batalha: o guerreiro em transe, envolto em pele de animal, tomado por uma fúria sobrenatural. Na mitologia nórdica, o termo Berserker aparece em várias sagas antigas. A palavra é formada por ber, urso, e serker, camisa ou túnica, ou seja, camisa de urso. Esses guerreiros seriam, segundo os relatos, devotos de Odin, o deus da guerra e da sabedoria, que lhes concedia uma força brutal e um estado de loucura que os tornava imparáveis. A cultura escandinava via o campo de batalha como uma arena sagrada, onde coragem e brutalidade eram celebradas. E nesse cenário de honra e sangue, os Berserkers ganharam fama, não apenas como soldados, mas como símbolos do poder divino em ação. Ao contrário de outras tropas organizadas, os Berserkers não eram recrutados formalmente. Eles surgiam como indivíduos à parte dentro da sociedade viking. Eram homens considerados escolhidos pelos deuses ou amaldiçoados por eles. Muitos deles viviam afastados das vilas, isolados nas florestas, dedicados a rituais, jejuns e práticas de resistência física e mental. Esses guerreiros buscavam alcançar o Berserkergang, um estado de fúria incontrolável. Para isso, acredita-se que realizavam cerimônias com cogumelos alucinógenos, danças frenéticas e meditação profunda. O objetivo era perder o controle da mente racional e se transformar em uma besta de guerra. Viviam como eremitas, monges guerreiros ou até mesmo como mercenários. Em tempos de paz, podiam servir como guarda-costas de nobres ou reis. Em tempos de guerra, eram posicionados na linha de frente, como armas humanas vivas lançadas para causar medo e abrir caminho no campo inimigo. A sociedade viking os temia e os reverenciava. Ao mesmo tempo em que eram vistos como enviados dos deuses, também eram considerados perigosos e imprevisíveis. Alguns chefes nórdicos usavam sua presença como símbolo de poder. Outros mantinham distância. Os Berserkers não se destacavam apenas pela força bruta, mas também pela forma como lutavam. Com o torso nu ou cobertos por peles de urso ou lobo, eles avançavam em combate com uma fúria inumana, ignorando dor e medo. Seu visual aterrorizante era parte da estratégia. Muitos inimigos recuavam só de vê-los. As armas mais comuns eram machados de 2 mãos, espadas largas, lanças e escudos redondos de madeira reforçada com ferro. Mas o que realmente causava impacto não era o equipamento, e sim a maneira como lutavam, aos gritos, olhos arregalados, muitas vezes espumando pela boca em um estado que beirava o transe. Eles não seguiam formação tática tradicional. Entravam em combate como um trovão vivo, abrindo brechas nas linhas inimigas e causando desordem total. Acredita-se que muitos combatiam sem armaduras, não por falta de recursos, mas porque acreditavam estar protegidos por Odin. Além disso, o uso simbólico de peles de animais era essencial. Acreditava-se que ao vestir uma pele de urso ou lobo, o guerreiro canalizava o espírito daquela fera, adquirindo sua força, velocidade e selvageria. Era uma guerra não só de músculos, mas também de espiritualidade.
Os Berserkers aparecem em várias sagas nórdicas como protagonistas de feitos impressionantes. Embora os relatos misturem história e mitologia, muitas batalhas descritas nas crônicas medievais mostram o impacto real desses guerreiros no campo de guerra. Na saga de Égio, por exemplo, há um relato de um combate onde um grupo de Berserkers avança contra uma tropa inimiga, destruindo fileiras inteiras com brutalidade. Eles seriam a ponta de lança dos exércitos, usados justamente para quebrar a moral do inimigo nos primeiros segundos de luta. Em outra narrativa, na saga dos Inglings, disse que o rei norueguês Harald Harfagre usava Berserkers como sua guarda pessoal. Eles estavam sempre na linha de frente, sendo sua última defesa em momentos críticos. Isso mostra como esses guerreiros não eram apenas lendas, eram ferramentas de guerra reais e estratégicas. Durante os raids vikings na Inglaterra, há registros de soldados anglo-saxões aterrorizados por guerreiros que lutavam como se estivessem possuídos. Não há certeza se todos esses relatos descrevem verdadeiros berserkers, mas o medo que inspiravam deixou marcas profundas nos inimigos. Ainda hoje, estudiosos acreditam que sua presença foi decisiva em batalhas navais, ataques a mosteiros, castelos e fortalezas da Bretanha, Irlanda e até França. Eles eram enviados para causar o máximo de caos no menor tempo possível, e nesse papel foram quase imbatíveis. Com o passar dos séculos, os Berserkers ganharam um status quase mitológico, mas o que é verdade e o que foi exagerado pela tradição oral e pelas sagas. Um dos maiores mitos é que os Berserkers lutavam completamente nus. Na realidade, apesar de algumas representações sugerirem isso, a maioria dos relatos fala de peles de urso ou lobo cobrindo seus corpos, o que servia tanto como proteção quanto como símbolo espiritual. Era uma forma de incorporar a ferocidade desses animais no combate. Outro ponto cercado de mistério é o estado de fúria ou transe em que eles lutavam. Algumas teorias sugerem que esse estado era induzido por cogumelos alucinógenos, como o Amanita muscaria. Outros apontam para rituais religiosos, cantos e até auto-hipnose. O certo é que eles entravam num frenesi que os fazia ignorar dor, medo e até ordens, o que os tornava temidos por inimigos e aliados. Muitos também acreditam que eram monstros incontroláveis, assassinos selvagens. Mas nem todos os Berserkers eram caóticos. Alguns eram usados como força de elite, com treinamento, disciplina e papel estratégico nos exércitos dos reis nórdicos. Por fim, existe o mito de que os Berserkers eram uma ordem oficial. Na verdade, não havia uma instituição formal como os janízaros ou os mamelucos. Eles eram mais um arquétipo dentro das tropas vikings, ganhando fama por seus feitos lendários, mas sem uma hierarquia padronizada. Esses mitos, no entanto, ajudaram a criar o fascínio em torno deles, tornando os Berserkers figuras eternas na cultura popular, nos livros, filmes e jogos até hoje. Com o avanço da cristianização dos povos nórdicos, a imagem dos Berserkers começou a ser associada ao paganismo, ao caos e até à possessão demoníaca. Por volta do século XI, reis e líderes cristãos passaram a proibir a prática berserker, considerada perigosa e incompatível com a nova ordem religiosa. Leis medievais da Noruega, por exemplo, condenavam quem lutasse em estado de fúria descontrolada e até usavam o termo Berserkergang como algo criminoso. Aos poucos, a figura do guerreiro em transe deixou de existir como realidade militar e passou a viver apenas nas lendas. Mas o impacto deles não desapareceu. Na cultura nórdica, o termo Berserker continuou presente nas sagas, poemas e nas tradições orais, muitas vezes como símbolo de bravura, força e insanidade. Na cultura moderna, eles se tornaram ícones. Aparecem em games, filmes, séries e até nos quadrinhos como verdadeiros monstros da fúria, uma mistura de história e exagero.
O legado dos Berserkers é esse: guerreiros que desafiaram o medo, atravessaram o tempo como lenda e continuam despertando o fascínio de quem ouve suas histórias. Foram reais? Foram sim. Foram sobrenaturais? Talvez só nos olhos de quem os enfrentou. Os Berserkers foram mais do que guerreiros, foram um fenômeno. Misturando fé, fúria, rituais e brutalidade, eles criaram uma identidade única na história militar da humanidade. Muitos morreram em campo de batalha, outros se perderam no tempo, mas sua imagem continua viva, como símbolo de força incontrolável. E você? Acredita que os Berserkers entravam em transe por magia, por rituais ou por pura loucura? Será que hoje ainda existiriam guerreiros assim em algum canto do mundo? Deixa a tua opinião nos comentários e, claro, se inscreve no canal Espada e História, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer esse projeto. E me diz, qual outro guerreiro lendário você quer ver por aqui? Já temos muito mais histórias prontas para sair da escuridão do passado direto para sua tela.